Muito bom dia, estamos então à conversa hoje com o candidato do PSD à Câmara de Alenquer. Muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Não foi em cima da hora, mas foi quase, porque a sua candidatura foi apresentada muito recentemente. Falando um bocadinho do Nuno Miguel, que aparece um pouco aqui em Alenquer de um momento para o outro, tipo, quase de forma instantânea. Como é que foi este processo para chegar aqui a Alenquer, sendo que é, por aquilo que percebi pelo seu site, da Covilhã e não propriamente de Alenquer? Em primeiro lugar, queria dizer que a candidatura apenas vai ser apresentada no dia 16 de abril, Dia Mundial da Voz, e, portanto, ainda não foi apresentada, foi homologada pelos órgãos do partido, quer em termos distritais, onde foi aprovada por unanimidade, quer em termos nacionais, também pela Comissão Política Nacional do Partido Social Democrata. Depois, o ter nascido num sítio ou noutro, isso não interessa, eu nasci lá, não tenho lá nada, infelizmente, nem família. Portanto, nem sequer a família... Mas já tem raízes no Concelho de Alenquer, vai tendo. Portanto, sei que mora aqui perto também, todos velhos. Não há essa questão de onde é que as pessoas nasceram. As pessoas, tudo bem. É importante nós referenciarmos claro. De onde é que veio o candidato também, não é? Onde é que nasceu? Claro, há muita gente que nasceu até no estrangeiro e hoje tem... Bem, o Fernando Medina é presidente da Câmara de Lisboa, é do Porto. Óbvio, e fez a sua vida toda no Porto. Quer dizer, o que acontece é que, de facto, nasci na Covilhã. Não nego. Agora vamos ver o seguinte. Não faço vida no Conselho há muito tempo, apesar de ter uma regular participação no Conselho, até com atividades culturais, que foram feitas ao longo de anos e anos e anos. Estamos 20 e tal anos de atividade com muita gente e também no território concelhio de Alenquer. Mas é o seguinte, de facto não nasci cá, mas tenho um programa, tenho conteúdos, tenho conhecimento, e tenho algum empenho em fazer mais, melhor e muito diferente. E isto é que é curioso. Então, se uma pessoa que nem sequer cá nasceu, que nem sequer faz há tanto tempo, tem este empenho para fazer, eu digo assim, bom, vale a pena, porque todos aqueles que cá nasceram ou cá vivem há tantos anos deixaram o Conselho chegar ao estado onde chegou. Ou seja, nós vemos o Conselho esquecido, fora do mapa, quase numa inércia total de há uns anos para cá, e isso precisa de mudar. Com certeza precisamos de mais, melhor, e não vimos aqui só para dizer e para criticar, para dizer isto está mal. Não, é como é que fazemos bem. Como é que lá chegamos. Qual é o conhecimento que temos de cada setor específico, seja da economia, seja da cultura, seja da parte fiscal, seja de tudo o que for necessário. O senhor é homem da cultura, para aquilo que eu percebi, sim, não é? Mas seja de tudo o que for, para nós termos um pelouro muito importante, que vai ser o principal pelouro do Presidente da Câmara, que é o pelouro da qualidade de vida. Nós temos de transformar cada pessoa que vive no Conselho, e a maioria delas não nasceram no Conselho, não nos podemos esquecer disso, vêm para este Conselho e adotam de coração e se calhar tratam-no melhor do que muitos daqueles que nasceram cá. Temos que tratar para as pessoas serem felizes. Para nós, as pessoas estão mesmo primeiro. Não é uma palavra vã, estão primeiro. Estão primeiro em todos os setores e começa logo por um programa de revolucionário, se quisermos, de proximidade. Vamos a isso então. E então, em termos de proximidade, a partir de outubro, pensamos nós, portanto, supostamente as eleições são precisamente 2 a 6 meses, é um marco. Portanto, se está previsto, não sabemos, já que não querem adiar as eleições, apesar de estarmos em pandemia, para... Era a favor disso, que mudasse a possibilidade, obviamente, que é importante. Nós temos de ter o contacto com as pessoas, não nos podem barrar o contacto pessoal, é aquilo que temos de melhor para dar às pessoas. Às vezes é a única coisa também. Até Cristo teve que evangelizar. Ora, se eu não conseguir falar com as pessoas, se não conseguir transmitir aquilo que penso às pessoas, se não conseguir haver os debates todos que eu quero propor, estou aberto a ir a debater com os meus adversários, sejam eles de que partido forem, de associações, de coletividades, de associações de estudantes também, e muitas vezes até dizem, mas o secundário ainda não vota, mas tem uma palavra a dizer os nossos jovens. Ora, se nós não debatermos, como é que conseguimos passar a mensagem da alternativa? E a alternativa aqui é distinta. É entre o Partido Socialista, que governa o país, e a Câmara Municipal de Alenquer desde sempre, e que chegou ao estado em que chegou este Conselho, ou seja, já tivemos o Estado Novo, agora temos o Estado a que isto chegou, e o PSD, que de facto aposta com uma aposta forte, empenhada e muito diferente daquilo que foi no passado, mas que temos que aproveitar, se não houver memória, aproveitar todas essas memórias e todo esse trabalho que foi feito
por muita gente ao longo de anos, desde 1976, desde o dia 1 de dezembro de 1976. Se não existir memória, não existe pensamento. Se não existir pensamento, não existem ideias. E se não existirem ideias, não existe futuro. Obviamente que eu estou a favor do adiamento das eleições. Parece-me que não quer o Partido Socialista, por motivos óbvios, cabe a cada eleitor o analisar os prós e os contras, mas isso não quer dizer que nós não estamos no debate. E aí há uma questão que eu digo já, vou a debater com toda a gente que assim o entender e com os adversários, porque quem não deve não teme. E, portanto, conheço e tenho essa proximidade, e essa proximidade, dizia eu, que daqui a 6 meses temos as eleições e vai haver uma diferença logo de proximidade. Essa proximidade vai-se ver no contacto já na campanha. Eu estou... Se houver campanha. Não, a campanha está Quer dizer, a ver, existe, obviamente. se calhar mais online. Estou a falar com as pessoas, não, mas mesmo presencialmente. Há uns meses que estou no terreno a falar com algumas pessoas, a ouvir algumas pessoas, e isso tem sido um contacto, e tem-me abraçado e tem-me dito, seja bem-vindo. Ainda bem, finalmente. E isso é um estímulo muito grande. Porque o voto do histórico ou do senhor doutor ou engenheiro é tão importante como daquele imigrante que vem da Venezuela, que vem da Guiné, que vem de Cabo Verde, vem de Angola, vem do Cazenga, ou vem de seja de onde for, e está aqui. É tão português, é tão município como outro qualquer. Para mim não haverá filhos e enteados. E aqui, digo eu, da proximidade. E essa proximidade passa porque todas as quintas-feiras vamos atender todos os municípios, o Presidente da Câmara atende todos os municípios sem marcação. Durante a parte da tarde e pela noite. Isso já faz parte do seu programa? Faz. E o programa vai ser construído ao longo dos tempos e vai ser construído, e também vamos ouvir as pessoas e ouvir as questões. Isto é uma questão que as pessoas dizem, porque nós não vamos andar aí de pompa e circunstância. Às vezes há alguns presidentes de Câmara que parecem tão importantes, que são mais importantes, parecem, do que o próprio Presidente da República, pela sua postura, pela falta de diálogo, pela sua impotência ou potência que parecem ter e que de facto não o têm, porque se tivessem, se calhar davam mais voz a todos aqueles que não têm voz, resolviam os pequenos problemas também. E depois temos outra questão, que é uma questão que eu nunca vi no país e que é inédita, que é o gabinete do Presidente, com toda a estrutura, os assessores, o secretariado, que hoje em dia é relativamente fácil com os meios digitais que nós temos. Aliás, o Conselho falta essa digitalização, toda essa transição digital. Nós até temos o Ministro da Transição Digital, mas falta aqui no Conselho de Alenquer. Basta irem ao site da Câmara e verem como é que funciona. Basta ver as transmissões online que são feitas ou não são feitas dignamente das sessões de Câmara, da Assembleia Municipal. Obviamente que isso é para ser feito. Mas que é, o gabinete vai rodar por cada uma das 11 freguesias 3 em 3 meses. Mas é rodar todos os dias. Eu instalo-me juntamente com todo o staff e tenho as reuniões, seja no carregado, seja na abrigada, instalo-me em cada freguesia 3 em 3 meses. Ou seja, não há um presidente que está fechado na sede dos Passos do Conselho, mas que está a rodar pelo Conselho, para se aperceber das pequenas coisas. Às vezes é um fio que está ali, que não está no sítio certo, um cabo elétrico que pode causar. Às vezes são as ervas que nós vemos, são as faixas de gestão dos incêndios, são todas essas questões. Como é que é possível? Há uma chuvada aqui de El Rei. Estamos no século XXI, nós não vemos soluções de engenharia para resolver os problemas das inundações. É gravíssimo, nós não temos isso. Eu aqui há tempos, antes da pandemia, estive numa conferência na faculdade do Polo 2, da Faculdade de Engenharia da Universidade de Coimbra. Era o único não engenheiro e estávamos a falar com as pessoas. E hoje em dia é possível tudo em termos de engenharia. E ainda não se fez. Como é que é possível o Conselho não ter uma praia fluvial digna desse nome, ou uma praia artificial, que não é mal nenhum dizermos, digna desse nome, que possa atrair pessoas? Nós temos que trazer mais, melhor, muito diferente. E esta proximidade de 3 em 3 meses é algo diferente. Depois há outra questão, que é a questão fiscal, que é muito importante. Para a qualidade de vida das pessoas, nós temos aqui uma classe média, nós temos um estudo que nos dá o tipo de classe média, classe baixa, e que precisam de ter orientações, não só os espaços verdes, mas também uma educação para a saúde. Nós vimos agora com a pandemia os casos do Conselho que atingiram números bastante elevados. E porquê? Porque há uma educação para a saúde que é necessária, mas também temos a questão do lixo. O lixo está na rua, mas também não há papeleiras como deve ser. Não há para os cigarros.
Cada um fuma ou não fuma, eu não fumo, mas quem quiser fumar pode fumar. Não há os hábitos, não temos os jardins, não temos o cuidado de cuidar a coisa pública. Portanto, nós, enquanto município, temos essa obrigação de ter esse cuidado, mas também o município tem que ter o cuidado de pôr os meios e os instrumentos ao serviço das pessoas para que exista esse lado de cidadania ativa e de uma participação sem medo do diálogo, sem medo da confrontação. E a questão dos impostos é muito importante. Se calhar é menos umas festas que se fazem, se calhar é menos umas rotundas que se fazem, que neste caso até nem se fazem grandes obras, infelizmente, com um nível de execução de 19% que nós temos em 2000. Quer dizer, os últimos dados que temos são 19% de execução ao pior nível do país. O que é isto? Um concelho destes que tem que combater as assimetrias territoriais dentro do território do Distrito de Lisboa, que tem que ser diferente, não cabe na cabeça de ninguém. E o nível de impostos é assim. Nós podemos reduzir até 5% do IRS às pessoas, e é isso que vamos fazer durante o mandato. Reduzir o máximo possível. Também ter uma discriminação positiva para quem reconstruir casas no território mais rural e menos urbano, menos citadino, e citadino quer dizer o urbano das cidades que nós hoje concebemos enquanto cidades, zonas urbanas, não é o título, que o título em termos protocolares não quer dizer absolutamente nada, se é cidade, se é vila, se é aldeia, porque nós temos grandes urbes, grandes cidades urbanas que são vilas, o caso de Cascais, o caso de Sintra, o caso de Oeiras, e nós temos que ter essa discriminação positiva para o território melhorar. E discriminação que ao nível do IMT, ao nível do IMI, como existem noutros concelhos, por regulamento. Depois temos que ter outras questões que têm a ver com o relacionamento emocional dos cidadãos. Os cidadãos têm que valorizar o sítio onde vivem e ter um gosto. E o gosto passa também pela cultura e pela parte da ação social. E tratarmos os jovens como deve ser, porque os jovens têm que ter orgulho de estar aqui e ficar neste território, termos condições. Olhem para as paragens dos autocarros. Passem por aí, os seus ouvintes, os nossos leitores, passem por aí e vejam as paragens dos autocarros. Todas degradadas, com os assentos que parece que estamos não sei aonde. Eu visitei muitos países no mundo e sou um homem de facto do mundo, mais do que propriamente às vezes de um pequeno território, mas uma coisa posso garantir às pessoas, é que eu serei presidente 365 ou 366 dias do ano no Concelho de Alenquer. Não estarei nas Caldas da Rainha, em Óbidos, por aí. Eu estarei presente e serei um presidente presente durante os mandatos. E se olharem, nós temos que dar também o valor aos nossos séniores. Os nossos séniores que estão fechados em casa. E se tivermos conhecimento de lares ilegais, temos que agir em conformidade. Porque há aqui uma negligência que é preciso acabar. Uma negligência causa dolo. E quando há uma vítima, uma única vítima que seja, ou seja, uma pessoa que seja vítima desse dolo, dessa negligência, é gravíssimo. Seja do partido que está no poder, seja da oposição. Portanto, há um lado humanista de uma candidatura que se pretende inclusiva e não exclusiva. Muito bem, então vamos começar por falar um bocadinho, porque temos muito para conversar e temos pouquíssimo tempo, não é? Porque lá está, estas conversas são mesmo com mais cerejas. E perguntava-lhe, o senhor surge e já desvalorizou, e eu compreendo perfeitamente a questão de não ser natural do Concelho de Alenquer. No entanto, Alenquer vive, neste caso o PS de Alenquer, vive uma situação muito particular. Não existe uma concelhia eleita, o senhor foi nomeado pela Distrital, portanto, para ser candidato, provavelmente por ausência de candidatos em Alenquer. As críticas que nos chegam e que nós podemos todos ler nas redes sociais, valem o que valem, mas estão nas redes sociais, é de que foi a vontade do partido que imperou sobre a vontade da conselhia. Já falou com o conselhia, ou com os elementos que restam da conselhia, já falou com eles? Não há conselhia. Mas há elementos que fazem parte, o Nuno Coelho que foi vereador, sim, o Pedro Afonso, entre outros que... Há militantes. E já falou com eles? E os militantes têm todo o direito a ter a sua manifestação, mas aquilo que nos une tem que ser mais do que aquilo que nos separa. Sabe que Alenquer é um concelho que foi formado depois das lutas liberais entre Dom Miguel e Dom Pedro. O sangue corre nas veias às pessoas de Alenquer. E por isso mesmo depois vem a seguir uma época que é o romantismo, onde então se cria o município de Alenquer, depois de ter havido o foral que vem de Portanto, espero que depois disto tudo venha um romantismo com os militantes do PS. Não é romantismo, que isto não é uma questão romântica, isto é mais grave do que isso. Quer dizer, é mais grave do que isso no sentido em que as preocupações do concelho e a qualidade de vida das pessoas não se brinca. E, portanto, não brincamos com o futuro de um concelho e nem que seja de uma única pessoa.
quanto mais de milhares e milhares de pessoas. Mas não só havendo... as que vivem, mas também as que fazem, não só as residentes Eu compreendo, fiscais. mas não havendo neste momento... Eu vou já dizer. Okay. Agora, portanto, há sempre estas questões. Agora, não havendo o quê? Vamos lá ver. Durante um ano, pelo aquilo que sei, eu fui convidado para várias câmaras municipais, ou sondado, se quisermos. E houve vários sítios que se poderiam colocar. Havia um município que tinha muito a ver com a cultura, porque, de facto... O senhor também está em Torres Vedras, na Câmara Municipal de Torres Vedras, na Assembleia, neste caso, não é? Sim, mas também divido a vida na cultura, e eu nunca quis estes tipos de desafios porque não era a hora, porque não estava preparado. Sabe que nós, quando não estamos preparados, às vezes somos novos, nós temos que nos preparar. Eu não sou monárquico propriamente dito, na verdadeira acessão da palavra, mas há uma coisa que eu aprecio na parte monárquica, é que se preparam de pequeninos para exercer o poder. Nós temos que ter um tempo, aos 20 anos, aos 25, aos 30, nós não podemos ir com a mesma sapiência de vida que nos dá a maturidade do tempo, de levarmos pontapés. São os cabelos brancos, não é? Ou não, ou careca, mas pronto. Exato. Mas é dos carecas que elas gostam mais. É o que se diz, é o que se diz. Mas nós não podemos ir com a mesma alma, com a mesma entrega. E o que se passou aqui, depois houve aqui conversações com a questão da Alenquer, e o que se passou foi que durante um ano, mas penso que passou mais de um ano, a Distrital tentou encontrar soluções internas. E não conseguiu atingir esses objetivos, ou seja, não se organizaram, não havia pessoas com interesse para a Comissão Política para se organizarem. Há tempos. E o Partido Social Democrata, nos últimos anos, tem dado a diferença. Nós não podemos ser confiáveis, nós próprios. Portanto, eu penso que sou confiável, porque senão não tinha a confiança também da Comissão Política Nacional e Distrital e também do seu presidente, o deputado Eduardo Pacheco. Portanto, eu penso que sou confiável e para os eleitores votarem em algo credível, diferente e confiável. Não tenho telhados de vidro. Portanto, este tipo de guerras são habituais, na sua opinião, quando vem alguém de fora, entre aspas, imposto... Mas não vem alguém de fora. Vamos lá ver se a gente fora do Conselho. Mas não é fora do Conselho. Isso é um mito que as pessoas estão a tentar vender para dividir, para reinar. Vamos lá ver. Então, e aqueles que cá estão há tantos anos e não fizeram nada? Quando se fala de fora, fora da Conselhia, não é? Não é fora da... Não é militante em Alenquer. Mas qual é o problema? Até podia ser independente. Sim, eu coloco essa questão. Exato. Qual é o problema? E noutras freguesias, noutros conselhos. E noutros conselhos, como temos a atriz Inês de Medeiros em Almada pelo Partido Socialista, como temos... Não há... Isso é um estigma. Estamos a falar de bairrismos exacerbados? Não estamos a falar eu sei o que é que quer dizer e onde é que quer chegar. Só que não estamos a falar de bairrismos, estamos a falar que primeiro estranha-se. Depois entranha-se, como dizia o nosso Fernando Pessoa, num slogan que fez para uma célebre marca de refrigerante. E, portanto, é natural que se as pessoas não me conhecem, não sabem que a gente vem por bem, que não sabem que a gente vem para incluir, que vem para ganhar, que é uma coisa muito importante, para falar em vitória pela primeira vez, verdadeiramente, na acessão da palavra. É natural que as pessoas tenham algum ruído, mas deixe-me contar que isto é importante para os ouvintes perceberem e para os nossos leitores entenderem. Portanto, houve um tempo e o partido dá tempo e disse, até ao final de março, temos todos apresentados os candidatos a nível nacional. Final de março, que é agora para a semana. Portanto, que vai apresentar os 76 candidatos, se a memória não me atraiçoa, que faltam do país. E houve um tempo. E não houve essa organização e a Distrital, como diz os estatutos e cumprindo todas as regras, depois de falar várias vezes com os elementos, aquilo que diz restantes da Conselhia, que é um bocado um termo, ou são ou não são os militantes, com todo o respeito. Porque não há Conselhia. Porque não há Conselhia, são os militantes, chamou assim o processo e tentou encontrar, juntamente com a Nacional, o melhor candidato que pudesse mudar e ser verdadeira alternativa. Nós temos estudos que nos dizem que há alguns concelhos no Distrito de Lisboa que podem mudar. E esses estudos dizem que pode mudar Alenquer. O que aqui está a falar de uma sondagem? São estudos de opinião. Portanto, não estamos a falar de sondagens de partidos. Diz que há uma grande insatisfação, e é natural. Quem vive em Alenquer sabe o que é que se passa em Alenquer, ou quem passa por Alenquer, o desleixo dos últimos anos. Não foi tudo mau. Mas há coisas que realmente podiam estar
completamente diferente. Obviamente, se calhar não é porque as pessoas não o quisessem. Eu acho que cada autarca que está no seu tempo quer fazer melhor. Podem não ter a mesma capacidade, o mesmo rasgo, a mesma visão, os mesmos conhecimentos, outro tipo de... Tudo muda. E a motivação também. E a motivação, às vezes as motivações são outras, são mais de outros conselhos, são mais de andar aqui a esfiar outros conselhos. Portanto, e a minha motivação neste momento é ganhar Alenquer para servir Alenquer e não para me servir de Alenquer. Que isso é outra questão. E, portanto, durante um ano e tal, as pessoas não fizeram. Depois o partido chamou assim. E houve uma reunião, uma única reunião com a minha presença na sede do partido e com os militantes que quiseram estar presentes, onde isso foi falado e abordado. E ninguém, pronto, são circunstâncias, ninguém disse absolutamente nada. É bom que as pessoas às vezes, de todos os partidos, não é só do PSD, que saiam das redes sociais e venham dar a cara, venham para os movimentos cívicos, venham fazer uma cidadania ativa nos partidos políticos, nos movimentos cidadãos, que não fiquem a fazer tipo condomínio, não é que se diz mal da vizinha, que se diz mal, porque há pessoas que às vezes não ganham eleições do condomínio e depois não querem ficar ali no Facebook ou nas redes sociais, que é isso. É mais confortável. É mais confortável por um lado, mas eu acho que até não é credível. Nós temos que ser confiáveis, temos que ser credíveis, temos que ser diferentes. E essa diferença também passa por aí. E, portanto, nós continuamos a incluir. Depois, tudo o resto são espuma dos dias, que nós não é desvalorizar, mas faz parte deste romantismo. E o PSD tem muito isso, mas não só. Portanto, também às vezes as pessoas dizem houve aí reuniões unânimes e houve reuniões sobre uma coligação. Não houve absolutamente, e digo aqui, já vamos falar sobre isso. Não, mas digo-lhe aqui de viva voz, não houve nenhuma reunião. Ninguém disse, eu sou uma pessoa, ainda ontem falei com o Presidente Nacional do Partido do CDS, ainda ontem tivemos uma agradável conversa os dois. Portanto, não há absolutamente nada que eu tenha dito de extrema-direita do CDS e temos que respeitar. E se fossem partidos de extrema-direita, respeitamos como respeitamos os partidos de extrema-esquerda. Agora, para mim, há linhas vermelhas. Mas não há nada disso. São ruídos que é para dividir e para reinar. Não se esqueçam do seguinte, quando chega uma alternativa diferente, quando estamos na Quaresma, até Cristo foi contestado e foi crucificado, quer dizer, quando chega uma alternativa diferente e que vem contra os barões assinalados da terra e contra alguns interesses dos blocos centrais dos interesses, aqui del Rei, vamos dividir para reinar. E é isso que nós temos que acabar, essas assimetrias, e temos que credibilizar de uma ponta à outra em termos do Conselho. Nunca se esqueçam. Temos de passar das atas aos atos, muito ou bem. seja, da teoria à prática. Temos de fazer aqui uma pausa, nós já voltamos e vamos falar um bocadinho também dessa questão do CDS que já deixou aí muita gente nervosa. Tu és cavalo de corrida. Valorlocal.pt. Está a ouvir a Rádio Valor Local. Bom dia. Grande Tribuna. A opinião de quem sabe.
Sextas-feiras com o deputado do PS, Fernando Paulo Ferreira. Segundas-feiras com o deputado do PSD, Carlos Silva. Na Rádio Valor Local, às 9h30 da manhã e em podcast. Do papel ao digital, o jornal Valor Local está consigo das mais variadas plataformas. Leia no papel, veja os nossos vídeos e ouça a nossa rádio num só lugar. www.valorlocal.pt. Valor Local. Informação de confiança. Hora Local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos. Com Sílvia Agostinho. Na Rádio Valor Local. Coronavírus Covid-19. Como prevenir? Como proteger? Ao espirrar ou tossir, tapa a boca e o nariz com um lenço de papel ou com o braço. Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos. Evite o contacto próximo com pessoas doentes. Mantenha a distância de 1 metro se tiver sintomas, como tosse ou espirros. Lave ou desinfete as mãos com frequência, sobretudo se está em locais com muitas pessoas. Seja um agente de saúde pública. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Saiba mais em dgs.pt. A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira aconselha: não gaste água desnecessariamente. Os recursos de água potável e bebível não são infinitos. Ajude a uma pegada hídrica sustentável. Março, mês da água. Porque queremos voltar a brincar no parque. Porque queremos voltar a estar com os avós e ouvir as suas histórias. Porque queremos voltar a dar abraços. Porque queremos contar esta história aos nossos filhos. Pela família, pelos amigos, pelos médicos e enfermeiros, pela esperança de um futuro melhor, por favor, fiquem em casa. Seja responsável. A saúde de todos depende de cada um de nós. Um conselho do município de Alenquer. Cuide de si. Cuide de todos. Contacto. A sua referência no mundo da informática. Assistência informática. Administração de redes. Hardware e software. Redes wireless. Renting de equipamento. Laboratório de eletrónica. Contacto. Saiba o que mais ainda podemos fazer por si e pela sua empresa no nosso site. Contacto.net. E estamos de regresso à conversa com o Nuno Miguel Henriques, ele de resto é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Alenquer. Já abordámos um bocadinho aqui as ideias do PSD e dos seus mandatos. Falávamos há pouco, antes de irmos para o intervalo, da questão do CDS. Sei que tem falado com o Presidente com alguma frequência, teve uma conversa, se é que podemos aqui dizê-la, mais pessoal por estes dias, em que aparentemente, apesar da indicação do CDS ter um candidato à Câmara, a candidatura não estará homologada e que ainda não há negociações. É um processo normal. Agora, nós, até ao lavar do cesto é vindima. Portanto, não há nada fechado. E há palavras que a gente nunca deve dizer em política. Mas já viu esse anúncio de candidatura do CDS? Há palavras que a gente nunca diz em política, que é nunca e sempre. Eu nunca reuni com o CDS de local de Alenquer. Até pedi, gostava de, e disponibilizei-me até por telefone só, para ir à sede do CDS, para falar com os militantes do CDS, até para conhecermos e para trocarmos impressões. Como estou disponível com todos os partidos. Com o Partido Comunista Português, partido que respeito, onde tenho amigos, com o Partido Socialista, se quiserem dialogar, acho que deve haver, não é só nas religiões. O Papa Francisco também faz essa junção das várias. Aquilo que nos une tem que ser muito mais do que aquilo que nos separa, que é um conceito. E, portanto, eu disponibilizei-me, mas, claro, há sítios onde a gente tem, como nas religiões, que são cristãos, dentro ou não, e temos uma ideologia mais próxima, que é o caso do CDS, que é o caso da Iniciativa Liberal, um novo partido, por exemplo, que há alguns pontos mais comuns com o Partido Social Democrata, que é um partido tolerante, é um partido centro, que tem pessoas mais ao centro-direita, mais conservadoras, tem pessoas mais ao centro-esquerda e que anda no centro, digamos assim, e que é um partido mais de equilíbrios, digamos assim. E onde cabe tudo, eu costumo dizer, este grande partido, que é o Partido Social Democrata, para onde eu entrei com 16 anos, é um partido, aliás, basta ver, eu também pertenço aos órgãos nacionais dos autarcas sociais democratas,
E, portanto, basta ver o tipo de autarcas que temos, o que é que uns têm a ver com os outros, os antigos presidentes do partido, o que é que o Alberto João Jardim, digníssimo amigo e antigo presidente do Governo Regional da Madeira e presidente honorário do PSD Madeira, tem a ver com o Dr. Mota Amaral, antigo presidente da Assembleia da República e do Governo Regional dos Açores. Um e outro não tem nada a ver. O que é que Manuela Ferreira Leite, digníssima mulher e primeira mulher presidente de um partido em Portugal, e não nos podemos esquecer também das mulheres e a importância que elas têm no processo político da renovação da alternativa à alternativa. O que é que tem a ver a doutora Manuela Ferreira Leite, por exemplo, com Pedro Santana Lopes, que foi presidente do partido, ou com o atual presidente Rui Rio, tem a ver com Marcos Mendes, com Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, atual presidente da República, foi presidente do partido e ganhou em todos os conselhos do país. Não chegou a primeiro-ministro, chegou a presidente da República. Sim, mas é notável isto. É um verdadeiro social-democrata, nunca deixou de ser um social-democrata. Há social-democratas que não se revêem no Marcelo Rebelo de Sousa neste momento. Ora, aí está. Também pode haver pessoas que se dizem sociais-democratas que não se revêem num candidato a uma Câmara, uma junta de freguesia. É natural, porque é um partido de liberdade. Paz, pão, povo e liberdade, diz o hino. E, portanto, é um partido onde as pessoas são livres. Abril tem que se cumprir e cumpre-se no Partido Social-Democrata, o que não nos parece que se cumpra, por exemplo, noutros partidos mais à esquerda, onde tem que ser assim. Por isso é que as coisas às vezes não vêm para fora, digamos, a esse nível. Mas pronto, eu disponibilizei-me para falar com o CDS e até para uma reunião que nunca houve, porque parece que não houve. Não quiseram ouvir-me, não quiseram sentar-se na mesma mesa, porque as pessoas devem conversar, deve haver tolerância. E se nós não fizermos pontos de união, se não fizermos pontos, nós não conseguimos alcançar aquilo que nos propomos. Repare, o CDS supostamente avança com uma candidatura em termos locais. E essa candidatura tem o seu direito de existir. Não me parece que seja, neste momento, útil. Porque imagino o seguinte, imagino o ónus de nós não ganharmos a Câmara, que vamos ganhar, por 500 votos ou 200 votos. Que são os votos do CDS. São os votos do CDS. Portanto, ficaria. Ou seja, a alternativa de nós mudarmos e de acabarmos com tudo o que é do Partido Socialista, no Conselho de Alenquer, pode estar hipotecada por causa de uma manobra de 50 minutos de egos de quererem avançar. Os nossos presidentes dos partidos, o Dr. Rui Rio e o Dr. Francisco Rodrigues dos Santos, fizeram um acordo com conselhos onde isso seja útil para haver essa... Agora, há guerras no CDS, como há no PSD. E neste momento e como há nos outros partidos também. Está ao rubro. E nós não temos é que levar com os efeitos colaterais. Nós quem? Os munícipes de Alenquer. Porque isso pode pôr em causa. Eu acho que ainda estamos todos numa fase de reflexão e pode... Acha que é extemporâneo este anúncio de candidatura do CDS? Pode ser, no sentido em que se tiveram 20 anos ligados, números redondos, ao PSD num conselho, não se, no mínimo, conversamos e sentamos-nos à mesa. Não é com uma chamada telefónica, ou seja, o que for. E, portanto, da minha boca não se ouviu nada sobre essa questão de romper, até o lavado do cesto se vindima. Aliás, escrevi-o nas redes sociais, porque somos tolerantes e estamos abertos. E em política é mesmo isto. Vamos todos juntos encontrar as melhores soluções para novos tempos, novos métodos, novas soluções. Porque não é só a crítica pela crítica. Eu acho que o CDS tem pessoas de muito valor e respeitáveis. E já há pouco disse, nós se não tivermos memória, não temos pensamento. Mas nós também já vimos antigos líderes do CDS, como temos, em caso de Sintra, serem presidentes de Câmara socialistas. Portanto, o CDS é um partido que tem tido um percurso também um tanto ou quanto zigue-zague, desculpa a expressão, e anda de um lado para o outro. Mas isso são coisas internas do partido que é supostamente adversário, mas que será sempre um parceiro. Mesmo que queiram dizer que são adversários, nunca serão um verdadeiro adversário. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Agora, há o voto útil. E as pessoas não são parvas. As pessoas sabem diferenciar o trigo do joio. As pessoas sabem diferenciar a vinha boa da vinha com ervas daninhas. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás à conselheira do PSD para lhe perguntar o seguinte.
estamos numa altura em que não há uma conselhia, portanto está à espera de eleições e de ser reformulada, digamos assim. Possivelmente após as eleições autárquicas. Que Era isso que eu ia perguntar. É o normal. Não, mas não seria expectável para ver alguma força à sua candidatura, que o PSD se entendesse primeiro Alenquer? Se entretesse, disse muito bem. Também, entretesse. Foi Júlio as palavras. Mas é assim, não é expectável nada, porque o processo, repare, já no passado havia conselhia, não foi por isso que nós ganhamos. Ou seja, eu cheguei a ser... Mas havia uma organização diferente, cheguei a ser outrora desta Distrital presidente do Conselho de Jurisdição da Distrital, estive aqui muitas vezes em Alenquer, aliás, estive na última tomada de posse da Conselhia de Alenquer, a última tomada de posse eu estive, na tomada de posse aqui, precisamente no Conselho de Alenquer, na sede. Portanto, a minha presença sempre foi mais presente do que aquilo que tentam agora vender, parece que era ausente e que não conhecia. E é um conselho que temos e tenho uma devoção muito especial. Uma devoção muito especial, até também por um lado mais pessoal. Não nos podemos esquecer que em 2023 vamos ter o centenário do nascimento da Sãozinha, que é preciso continuar a beatificação e esse processo, e zelar por esse processo que tem sido parado por motivos, se calhar, pouco ortodoxos. E eu respeito todas as crenças, todas as ideologias, mas não haverá filhos nem enteados. E isso é algo que as pessoas querem e o zelo. E a parte política pode ter uma magistratura de influência para que o processo ande. E, portanto, há aqui uma ligação. A minha falecida mãe, eu tive para morrer 3 vezes. Já agora, os senhores ouvintes podem ouvir. Se eu tive para morrer 3 vezes e não morri, eu fiquei cá por alguma coisa. Já estive em coma, já estive em tudo, fiquei cá por alguma coisa. E acho que passa tão bem, e sou um homem de fé neste sentido, e passa tão bem por isso. Portanto, é aqui importante nós também termos o valor da história. E isso também faz parte da nossa história, da natureza. Também faz parte da natureza e de nós termos todas essas questões. Temos que pensar que estas questões de partido, dos outros partidos, não são, e do nosso partido, termos uma comissão política ou não é, às vezes, o mais interessante nesta altura, porque temos uma estrutura de campanha, temos uma direção de campanha, e o tempo somos nós que o marcamos. Inclusivamente houve uma fuga de informação. Uma fuga de informação quando eu não tinha ainda dito que sim, sequer, a ser candidata a Alenquer. E essa fuga de informação veio logo cheia de ruído e de espuma dos dias. E logo com contrariedade. Porquê? Cabe aos eleitores saberem porquê e sabem distinguir e sabem que nós estamos por bem e que estamos com empenho, estamos com diferença, estamos com essa capacidade de gerir. Porque é preciso saber gerir a coisa pública. Nós sermos detentores da gestão é muito importante. E eu penso que é preciso combatermos, e vou dizer as palavras todas, a corrupção com transparência, com confiança, com diferença, mas também com sapiência e sem medo. Ou seja, sem telhados de vidro. Porque muita gente fala, mas quantos telhados de vidro há por aí? É preciso falarmos dos assuntos, cara a cara. E se não soubermos, reunirmos dos melhores para saber. E eu estou disposto a isso, com a experiência que tenho, a vir debater todas essas questões. Para falarmos do turismo. Para falarmos, e o turismo aqui? Que turismo é que nós podemos ter? Temos de ter um turismo ambiental, obviamente, mas temos de ter um turismo também cultural. E aqui é muito importante. Quando nós falamos do Ministério, eu sempre defendi isto durante anos e até em alguns livros que cheguei a publicar, que é quando temos um pelour do turismo tem que estar associado à cultura. Quando nós vamos a um museu, é turismo ou cultura? É as duas coisas. Ou quando vamos ver um festival gastronómico que faz muita falta e até com os vinhos da região, é cultura ou é turismo? É as duas coisas. Quando falamos de que podemos ter aqui, com esta distância de 20 e tal quilómetros da capital, podemos ter aqui algo fundamental em termos de cultura, por exemplo, que é um projeto que nós temos fantástico, que é a questão da cultura popular. Nós temos que valorizar os artistas da terra, que têm sido esquecidos, as coletividades. Aliás, basta-se ver que em vários eventos a Câmara é convidada e nem a secretária da secretária do secretário do secretário se faz representar e que nem sequer aparece. As associações, as coletividades históricas e com um trabalho notável que foi feito durante anos e que nos últimos anos caiu, em termos da música, em termos da dança, em termos do folclore, em termos do desporto. Eu vejo aí instalações desportivas que estão com 20 anos.
que estão completamente ao abandono, os portões como umas grades, como se aquilo fosse eu sei lá o quê. Nós temos que valorizar. Depois, como é que queremos atrair os jovens? E temos que atrair as empresas, porque isso vai dar mais dinheiro, digamos assim, de fundos que nós temos no Conselho para a redução dos impostos e para construirmos a melhor qualidade de vida. E essa equidade, essa diferença com amor, com entrega, sem interesses, é muito importante. E nem toda a gente o pode dizer. E eu estou aqui de mãos limpas para poder gerir e para ser julgado ao fim de 4 anos. Este projeto é um projeto de 8 anos, não é um projeto efêmero, não é uma passagem, não é picar o ponto. Eu vim para me dedicar nos próximos anos a este conselho de alma, de coração e para mesmo estar com as pessoas. As pessoas estão aí na rua, algumas com quem tenho falado, e discretamente, sem as pessoas darem por isso, muitas vezes sem andar aí a fazer notícia. E sabe que eu não venho para me pôr em bicos de pés. Basta ver os editais da Câmara quando põem o nome e depois a dizer Presidente da Câmara, ou, por exemplo, os editoriais de boletins chamados municipais que são assinados com o nome pessoal sem ter o cargo. Não. Primeiro é o cargo, o Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, que se chama fulano. Basta ver esse tipo de sinais. Basta ver, por exemplo, quando nos domingos nós olhamos nos passos do Conselho, são detalhes, mas mostram toda a diferença e mostram toda a diferença. Quando nós olhamos nos passos do Conselho, a bandeira que está hasteada num domingo, por exemplo, é apenas a bandeira nacional. Ou seja, isto não é um ministério para quem passa, é o símbolo. Onde é que está a bandeira? O orgulho de ser de Alenquer, o orgulho de ter a bandeira e o símbolo deste Conselho. São detalhes, mas mostram toda a diferença. Mostram a diferença de ligar aos pormenores. Porque com os pormenores, com o conjunto de detalhes, nós vamos fazer a diferença. E nós temos trabalhadores notáveis, de um empenho fantástico. Eu sei. E que se queixam e que dizem eu tenho medo, não posso falar, não posso dar a cara. Nós vamos ter um voto silencioso, é verdade, mas vamos ter um voto de alternativa, que não podem falar, mas dizem não me dão trabalho, não confiam em mim, contratam fora, fazem este negócio, fazem aquele, e isso tem que acabar, porque esses trabalhadores têm que ser envolvidos e têm que ser valorizados. Nós temos pessoas, como ainda esta semana eu falei com algumas pessoas que estão na limpeza e que nem sequer os fatos apropriados têm, ainda por cima, em época de pandemia. Nós temos pessoas que estão a fazer cortes de árvores e não quero saber se é empresas contratadas, se é da Junta de Freguesias, a Câmara Municipal tem a obrigação de dar o exemplo. E se as juntas não têm, nós poderemos, obviamente, enquanto Câmara Municipal, e devemos fazer isso, zelar para terem o capacete, para terem as medidas de segurança, sem problema nenhum. Isso é importantíssimo, nós vermos e valorizarmos os trabalhadores. São centenas de pessoas que precisam de ter também, não é uma palmadinha nas costas quando lhes interessa, não é um sorriso quando lhes interessa, não é aquele sorriso de conveniência, não é andarmos aí a passear de um lado para o outro, é valorizar o seu trabalho, pô-lo ao serviço da comunidade. E esta é uma candidatura para todos e não só para alguns. Uma outra situação, eu trabalharei com todos os presidentes de juntas de freguesia, independentemente do partido. Já lá vamos, aliás, íamos exatamente por aí, pelas juntas de freguesia. O PSD vai apresentar, calculo eu, candidatos em todas as juntas de freguesia. Disse há pouco que se queria rodear dos melhores. Como é que está a fazer esse trabalho? O PSD tem um foco. E o foco é ganhar a Câmara Municipal de Alenquer. Por um voto se ganha, por um voto se perde. Este é o meu foco. O PSD não sou eu, é um conjunto de pessoas. E por isso mesmo nós temos os nossos encontros a seu tempo. E não são os outros partidos, não são as redes sociais que vai marcar o nosso tempo de determinar determinadas coisas. E as juntas de freguesia são importantes e são autarquias locais que cabe. O meu foco é ganhar a Câmara Municipal e ter a presidência, obviamente também, possivelmente até com alianças ou com seja como for, da Assembleia Municipal. E trabalharmos com tolerância. Quanto às juntas de freguesia, tentaremos ter os melhores, mas é o seguinte, acha que é tudo mau? Não é. É tudo criticável, não é? Uns são melhores, outros são piores, uns faziam de uma maneira, outros faziam. Avaliaremos caso a caso. Penso que com todos os que estamos a trabalhar e até com os outros partidos e, por que não, com o CDS. E por que não com o CDS? Porque há muitas formas de coligação. Pode não ser formal, pode ser informal. E por que não? Se há, nós não fazemos... Mas vão haver candidaturas a juntas, é isso que eu estou a perguntar. Mas é assim, nós não fazemos a distinção. Não estamos aqui para ganhar a qualquer custo. Estamos aqui para ganhar com valores, com diferença, com qualidade, com termos os melhores e temos que avaliar.
E isso é muito importante. Eu trabalharei enquanto Presidente da Câmara Municipal, próximo Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, se Deus quiser, e os eleitores me confiarem o seu voto, que eu acredito que é possível. Não é hoje. Hoje estão todos ainda, não me conhecem o suficiente. Vamos debater, vamos conversar, vamos falar e vamos mostrar aquilo que somos capazes. E as pessoas têm que me dar o benefício da dúvida e ao fim de 4 anos avaliarem, não é? Não é dizerem, encolherem os ombros e verem ao estado a que isto chegou. E aqui é muito importante as pessoas perceberem isto, que é não farem distinção se este é do partido A, se este é do partido B, porque como outros o fazem. Isto é muito importante que as pessoas saibam. E há 3 boletins de voto. Câmara Municipal, que sou eu candidato e que espero ser Presidente da Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Junta de Freguesia. E o povo sabe distinguir isso. Às vezes até a presidência da Assembleia não é igual à presidência da Câmara. Quanto ao voto ideológico, deixe-me dizer-vos o seguinte: não há voto ideológico em Portugal. É um mito que tentam vender às pessoas e dizer, nem que fosse o rato Mickey, só ganha este partido neste concelho. Meus amigos, as pessoas, a cultura mudou, a mentalidade e mudam-se os paradigmas. Porquê? Por uma simples razão. Porque, por exemplo, vamos ver 2 concelhos paradigmáticos do Algarve, começando lá por baixo também, Silves, Vila Real de Santo António. Silves passou diretamente do PSD para a CDU. E anteriormente já tinha passado da CDU para o PSD. Vila Real de Santo António passou da CDU para o PSD. Basta ver o seguinte, o que aconteceu nas eleições presidenciais. Concelhos de matriz completamente de esquerda passam a eleger e a ter como primeiro vencedor um antigo presidente do Partido Social Democrata e um verdadeiro social-democrata e, portanto, a escolher para presidente, aliás, a vencer um presidente social-democrata. Já para não falarmos dos casos no Alentejo do segundo candidato ser um candidato de um partido de direita. Portanto, ou seja, não há voto ideológico. Há pessoas boas, há pessoas que conseguem transmitir as suas mensagens. É isso que espera naturalmente no Conselho de Alenquer. Deixe-me só arrepiar, desculpe uma expressão, caminho. Arrepia à vontade. 4 minutos, não temos mais, para lhe perguntar sobre a sua equipa para a Câmara Municipal. Já está a fazer a sua equipa? Já escolheu os possíveis vereadores? Em que pé é que estamos? Estamos num pé, de pé ante pé, vamos caminhando passo a passo. Estamos a 6 meses. Já reparou como o Partido Social Democrata diziam e o PSD não tem candidatos no país, está um caos. E afinal, somos os que estamos mais adiantados. Somos os que estamos a trabalhar verdadeiramente há muito tempo. Isso é uma não resposta. Portanto, não. Quanto às pessoas, obviamente que estamos a pensar. Agora, seria hipócrita da minha parte eu estar-lhe a dizer que está tudo pensado. Não, não está. Porque eu não conheço o suficiente das pessoas, nem as pessoas me conhecem o suficiente ainda a mim. Portanto, há aqui um namoro que tem que ser feito. Há um namoro, há um trabalho e quem sabe se não aparecem outras pessoas. Se nós nem as coligações ainda estão totalmente fechadas, como é que nós sabemos se houver uma determinada Mas coligação? Mas tem uma ideia para a equipa que quer. Tenho uma ideia para a equipa que quero. E tenho uma ideia de continuidade. Este trabalho começou com o Federico, com a Rosália, há 4 anos atrás. Esta mudança não vem de agora. Esta mudança é um trabalho que eles têm feito, um trabalho exímio, um trabalho notável e um trabalho muito importante na Câmara Municipal, com oposição dentro do possível e das circunstâncias. Nós olhamos para a Câmara Municipal e nem sequer o plano de corrupção e de infrações conexas e tangíveis, que tem que ser, penso que é qualquer coisa deste género, o nome que tem que ser feito anualmente, está feito legalmente. Portanto, é preciso ver que a Câmara, em termos de regulamentos, que tipo de regulamentos é que temos? Onde é que temos a Assembleia Municipal Jovem a funcionar como deve ser? Onde é que temos a valorização dos séniores? Os séniores não são para andar a passear como se fossem cães vadios. Os animais, o canil que fecha às horas a que fecha. Precisamos de um gatilho a funcionar como deve ser. Precisamos de ter serviços de proximidade, de tratar das pequenas coisas, mas também das grandes obras. Porque o Conselho falta-lhe obras estruturantes para dar aquele salto. Acompanhou a saga do aeroporto à época? Não percebi, peço desculpa. Se acompanhou a saga do aeroporto da OTA? Claro que sim, claro que acompanhei, estive. E o aeroporto, e o aeroporto, então nós temos assuntos para falar, que é o aeroporto, não cabe hoje agora aqui nestes minutos, não temos a questão das águas. Então arranjam o problema que arranjaram com as águas. Puseram o problema às pessoas a pagar o preço da água e agora ainda vêm dizer nós arranjamos o problema, parece aquilo, e agora vamos arranjar aqui uma soluçãozita. Mas estamos a brincar, ok? Estamos a brincar com o dinheiro dos contribuintes? Isso é fácil.
O difícil é respeitar o dinheiro, ter saldo positivo sem grandes empréstimos e fazer mais, melhor e realmente muito diferente. Pela postura, mas também pelo conteúdo, pela diferença e pela execução de gestão. E para isso, podem contar comigo, eu conto com todos os votos e todas as palavras de apoio e agradeço a bem de todos. Muito bem, Nuno, está concluída esta nossa primeira conversa. Obrigado por ter vindo à Rádio Valor Local. Naturalmente nós vamos continuar a acompanhar. Foi apenas uma primeira conversa, voltaremos a falar no futuro, até quando as eleições estiverem mais desenvolvidas, quando estivermos mais perto da data. Naturalmente iremos ver o programa do PSD para Alenquer de uma forma um pouco mais detalhada. Muito obrigado pela sua presença e naturalmente felicidades. Muito obrigado. Bem-aja e daremos sempre voz a todos aqueles que não têm voz, porque Alenquer merece. Muito obrigado. Rádio Valor Local. Chegou dá muito, sou Palermo. Memórias. Rádio Valor Local. What about us? We'll always have Paris. Memórias.
Está a ouvir a Rádio Valor Local. Bom dia.